Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, hoje eu quero trazer aqui 5 jogadores que estarão livres no mercado a partir de 2026 e que com isso poderiam virar reforços do Internacional na próxima janela de transferências. Já adianto para vocês, tem jogador jovem promissor, tem jogador experiente e até renome mundial. Ficou curioso? Então fica comigo que eu começo a lista depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar essa ideia então, vamos abordar um pouco do mercado da bola, possibilidades de mercado, ainda mais para o Inter, que vive hoje um universo de dificuldades financeiras e que provavelmente no ano que vem passará por uma grande reformulação dentro do seu plantel. Primeiro, porque precisa vender jogadores. E a segunda é porque também é um último ano de gestão do presidente Alessandro Barcelos que precisa, de alguma forma, ganhar um título importante. Então, eu imagino algumas saídas já em final de ciclo, jogadores que estão aqui desde 2022 e uma nova possibilidade. E aí entram jogadores que estarão livres a partir do mês de janeiro e que poderiam ser uma investida para ser uma base de time, alguns jogadores experientes, outros mais promissores que podem acabar pintando aqui no estádio Beira-Rio. Eu quero fazer essa lista com vocês em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com seu veículo, carro, moto ou caminhão, licenciamentos, IPVA, multa, tudo no teu cartão de crédito de forma parcelada. E ainda por cima tem o cupom COLAR20 que te dá 20% off nas taxas do parcelamento. Então, para rodar tranquilo com o teu carro, aciona a Zapay, clica no link que está aqui na descrição, só coloca a placa do teu veículo e lá mesmo você já consegue ter 100% dos débitos pendentes para você quitar e ficar em dia, tá bom? Sem mais delongas, gente, vamos começar nossa lista. Eu quero começar falando sobre Pedro Milans, ou Pedro Milans, jogador lateral direito do Peñarol do Uruguai. Ele é uruguaio, já esteve inclusive na mira do Inter nas últimas janelas de transferências. E aí você pode estar pensando do outro lado, pô, Colar, mas lateral direito, o Inter já tem o Bryan Aguirre, o Inter terá o Bruno Gomes aí na sequência. Eu não descarto, inclusive fiz um vídeo no canal nesta semana, que o Bruno Gomes venha a ser utilizado como um jogador de meio campo, como era no começo da sua trajetória. E aí, óbvio, o Inter tem o Alan Benítez, que veio agora, mas é uma oportunidade de contratar um jogador jovem e promissor, de um dos maiores times, se não o maior, na minha concepção, o maior time do futebol uruguaio. É um jogador que se destaca pela velocidade e pelo apoio no ataque. É um jogador muito mais ofensivo do que defensivo. Ele é visto no Uruguai como uma aposta de potencial e um nome que o Inter poderia trazer como a possibilidade de apostar neste futuro desse jogador de apenas 23 anos. Então, o Inter já sondou ele em outro momento, acabou não vindo e agora, novamente está com problemas de renovação com o clube uruguaio. Então, guarda esse nome aí, Pedro Milans, jogador uruguaio do Peñarol. Outro jogador que eu quero citar com vocês aqui é outro jovem. Eu quero falar de Tuller, zagueiro que é cria do Flamengo, cria do Ninho do Urubu, atualmente está jogando no futebol japonês. Ele é jovem ainda, tá? Eu considero um zagueiro jovem, 25 anos de idade. Óbvio que não entra na prateleira do Pedro Milans como um zagueiro promissor. Não, ele entra como um zagueiro jovem, que ainda tem uma margem de evolução dentro do elenco do Inter e para mim ainda falta pelo menos 2 zagueiros. Isso que eu não estou projetando saídas. Daqui a pouco o Vitão é vendido. Eu acho que para composição de grupo o Inter ainda precisa de um zagueiro, visto que o Inter tem 2 canhotos, o Juninho e o Vitor Gabriel, que também é outro nome que desperta o interesse do mercado, mas aí tem o Gabriel Mercado, que já é um jogador experiente, está voltando de lesão, é um jogador que o Inter não pode contar 100%, porque lesões vão acontecer, em especial com jogadores que retornam de lesões tão graves como essa no joelho. Então o Tuller, gente, tem uma boa estatura, tem margem de evolução, é um jogador que vai ficar livre, já passou pelo futebol brasileiro e poderia então se somar aí a esta lista sendo um jogador livre no mercado, tá? 1,85, tá, de altura, realmente a bola aérea do Tuller é algo bem reconhecido aí por todos. Outro jogador, e esse aqui é o que causa mais polêmica, mas eu faria esse negócio, tá? Estou falando de Miguel Borja, jogador colombiano do River Plate, centroavante, passou pelo Palmeiras, conhecido por ser um goleador aí em clássicos, ele tem esta alcunha na carreira, fez gols já no Boca Juniors, fez gol lá quando jogava pelo Júnior de Barranquilla, então é um jogador que é reconhecido no mundo como um todo.
tem só 31 anos, então acho que é um jogador que é uma aposta importante, ainda mais se o Enner Valencia vier a sair do Internacional, e a gente não sabe se o Ricardo Matias também vai acabar sendo negociado. Ele teve uma passagem apagada pelo Palmeiras, é verdade, mas tem feito gols no River, tem uma experiência internacional, e o grande ponto aqui é a questão salarial, né? Ficando livre no mercado, quanto pediria de salário o Miguel Borja para jogar no Inter? Eu vejo que ele tem condições de agregar dentro do plantel, e é difícil encontrar centroavante. Então, ter um centroavante que tem capacidade de fazer gols, né, que tem o faro, pode ser importante. E é um jogador que, como eu disse, como alternativa de mercado. Colar, tu buscaria o Borja se tu tivesse que pagar milhões ao River Plate? Óbvio que não. Mas como vai ficar livre, para mim é uma situação que eu olharia com mais carinho aí para o futuro do Internacional. Outros dois nomes, gente, vão causar polêmicas, ainda mais que eu conheço vocês aqui dos meus comentários, falam, pô, o Colar adora um velho e tal. Cara, eu tô falando sobre alternativas de mercado que estão, né, sendo postas em cima da mesa a partir do começo da próxima temporada, e tô pensando numa reformulação do Inter, com alguns pilares e jogadores experientes. Não tô pedindo para entupir o Inter de velhos. Não, eu acho que o Inter tem condições aí de mesclar, né, jogadores jovens promissores, jogadores de meia idade, que o Inter já tem hoje dentro do plantel, e também, né, jogadores que podem ser um pilar de experiência. E aí eu quero citar dois nomes. O primeiro, Nátio Fernandes, jogador também do River Plate, que vai encerrar o contrato. Referência técnica do meio do River já há bastante tempo. Jogador, né, que veio jogar no Atlético Mineiro e teve um sucesso absoluto, campeão da Copa do Brasil, campeão do Brasileirão, e foi uma peça importante naquele time, se eu não estou enganado, do Cuca em 2021, acho que era do Cuca, tá? Já foi especulado, né, aqui no Brasil, inclusive pelo Inter lá em 2020, então estamos falando dele 6 anos depois, 36 anos em 2026, e é uma idade, cara, para um meio-campista, né, que tem uma questão seriosa interessante aí para o Internacional, tá? Experiência, qualidade de passe, bola parada, mas também é verdade que é um jogador em reta final de carreira. E para mim o mais polêmico tá aqui, né? Ninguém mais, ninguém menos que James Rodrigues, jogador de 34 anos, colombiano, craque, né, da seleção da Colômbia, que vai disputar a próxima Copa do Mundo. Então talvez o James precise de um time onde ele consiga jogar em alto nível para a disputa da Copa do Mundo do ano que vem. Histórico de Copa, Champions League, grandes clubes na carreira, Real Madrid, Bayern de Munique, e assim vai, né? Teve uma passagem muito apagada aqui pelo Brasil, jogando pelo São Paulo. A gente sabe, né? Uma qualidade técnica indiscutível, porém, lesões, irregular, né? Durante muito tempo, mas uma aposta de um jogador que vai ficar livre no mercado. Certamente seria uma contratação de impacto, mas com risco bem alto aí para o futuro do Internacional. Esse eu confesso que eu tô receoso. Mas é um nome que chamou atenção, até porque, né, não tem como um jogador do calibre do James Rodrigues não chamar a atenção de qualquer um. Então, gente, 5 nomes no mercado. Eu quero saber de vocês. Pedro Milans, Tuller, Borja, James Rodrigues e Nátio Fernandes. Vocês contratariam eles? Deixa no teu comentário e não esquece, né, de deixar o teu like e passar lá em kto.bet.br. A noite é de eliminatórias sul-americanas, com o James Rodrigues em campo, inclusive, pela seleção da Colômbia. Tem Brasil contra a Bolívia lá em La Paz. Tem também, né, jogo do Equador, do Enner Valencia contra a Argentina. Então você palpita em kto.bet.br, minha casa de apostas, e pode ser a sua também. Tá certo, turma? Aquele abraço. A gente se vê. Fui!